Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o módulo 3 do nosso curso de Escrita Científica, produzindo artigos de alto impacto. No módulo 1, a gente deu uma olhada, analisou um pouco a questão das ideias que vem antes da pesquisa, obviamente antes da publicação de artigos científicos, da importância das ideias, e começamos com a parte de estrutura. Então, a gente já viu títulos, estrutura de bons abstracts, introdução, conclusões, E nesse módulo 3, então, o que a gente faz é focalizar na parte de linguagem, não é um curso de gramática, obviamente, é uma maneira de eu levar para vocês algumas classes de problemas que a gente encontra com frequência nos artigos nossos, principalmente de alunos de pós-graduação, os pós-docs e assim por diante. Então, esse é o nosso módulo 3. Muito bem-vindos. Eu sou o professor Valtencir Zucolotto. Sou professor do Instituto de Física da USP de São Carlos, editor associado de uma revista na nossa área de pesquisa e também coordeno o grupo de nanomedicina e nanotoxicologia. E nesse módulo a gente então começa a falar de estilo e linguagem de publicações científicas. E dentro dessa questão de estilo, há vários pontos importantes a ser observados nesse texto, nesse gênero da escrita científica, e eu trago aqui os principais, aquelas coisas que sempre acabam causando dúvidas para os nossos pós-graduandos ou para os nossos pós-docs, sobre o texto. Então, veja, a primeira coisa o primeiro aspecto que a gente gostaria de se referir nessa questão de estilo é qual tempo verbal utilizar. Bom, essa pergunta é bastante recorrente, e é claro que eu escrevendo um artigo científico regular, eu estou reportando um trabalho que já foi feito, então é muito natural, claro, que o texto apareça, na sua maioria, principalmente nas formas do passado. Eu estou reportando um trabalho que já foi feito. Mas há algumas particularidades que eu acho que vale a pena a gente reportar. Por exemplo, o último parágrafo da introdução ou no abstract, quando eu vou me referir ao propósito, quando eu vou mostrar para o leitor o que é que eu fiz, o que é que eu vou reportar aqui, Note que, veja esses dois exemplos na tela, Se eu me refiro ao estudo que foi feito, ao trabalho, é muito natural que o texto venha no passado. Então, como a gente tem ali, this study was a immediate investigating, ou seja, esse estudo teve por objetivo investigar algum aspecto, algum estudo e assim por diante. No passado, estou me referindo ao estudo, mas se eu me refiro ao artigo que está na mão do leitor, eu coloco no presente, This paper describes, this paper reports e assim por diante. Outra seção que a gente também faz uma recomendação de que o texto apareça, talvez para muitas áreas isso pode ser aplicado, apareça no presente, é na seção de conclusões. Então, o texto aparecendo no presente na seção de conclusões pode ajudar bastante a dar uma ideia de validade bem ampla, de uma validade mais ampla para os seus resultados. Então, pense nisso, tente identificar isso em bons artigos na sua área, certo? Outra pergunta bastante recorrente dos nossos alunos é, o texto científico ele é mais pessoal ou impessoal? O que a gente tem a falar sobre isso? O que a gente tem observado? Então, veja, em muitas áreas, o texto mais impessoal ele é preferido, então o texto na terceira pessoa. Com certeza isso acontece com mais frequência. Então, por exemplo, a gente vê dois exemplos na tela, ao invés de colocar in our analysis we observed that the virus incorporated into the cells, você poderia colocar a mesma mensagem científica, da seguinte maneira, analysis revealed that the virus incorporated into the cells. Ou seja, de uma forma mais impessoal, menos subjetiva. Então, eu diria que não há regra, mas o que há é uma análise, a gente consegue ver com que frequência que o texto que aparece em bons artigos de várias áreas. A princípio, o texto mais impessoal ocorre com mais frequência, mas nada impede que você coloque, principalmente quando você quer chamar a atenção de algum ponto específico, enfatizar algum ponto específico, se você usar expressões como we observed ou in our research group, não vai trazer nenhum grande problema para o seu artigo científico, pelo contrário, isso, pincelando em alguns locais, na primeira pessoa, principalmente na primeira pessoa do plural, não há nenhum problema, tanto que a gente observa isso em grandes artigos de grandes revistas. Então,
são algumas recomendações para essa questão de textos na primeira ou terceira pessoa, né? Focalizando agora, então, na parte de linguagem, o que a gente faz nesses nossos cursos é mostrar principais classes de problemas que nós acabamos cometendo, ou que nós temos, né, quando vamos escrever nossos artigos científicos, né? Então, veja, essa questão de linguagem é bastante interessante e cabe aqui um comentário. Para a grande maioria das áreas, o texto científico de alto impacto ele é escrito em língua inglesa, ponto final. Então, mesmo que a gente concorde com isso ou não, goste disso ou não, isso não muda nada no cenário, certo? Então, os textos nessas áreas são produzidos em língua inglesa, né? E a gente percebe que muitas vezes os nossos alunos ou cientistas mais novos, pós-docs, eles acham que o problema para não ter um artigo com texto eficiente é a língua inglesa, e na verdade não é. Não é? A gente conhece a língua inglesa, então, quer dizer, quem não conhece, obviamente, está perdendo tempo, então rapidamente vá fazer um bom curso de inglês, porque é impossível escrever artigos científicos em inglês se você não sabe inglês, então não se desespere, mas comece imediatamente a fazer um bom curso de língua inglesa. Não é? Mas a gente conhece, né, o texto em inglês, a gente conhece as palavras, tanto que se a gente pegar um artigo da nossa área, a gente lê e entende. Então, por que na hora de combinar essas palavras num texto científico a gente erra tanto? Não é? Porque tem problemas aí que aparecem na maneira que a gente combina essas palavras que a gente nem está atento para reconhecê-lo como um problema. Então, esse sim é um caso sério. Então, o que a gente faz no nosso curso é mostrar as principais classes de problemas, né? Uma vez conhecendo que aquilo é um problema, reconhecendo aquilo como um problema, você pode corrigi-lo, né? No processo de revisão do seu texto científico, você pode corrigir, então, esses problemas, né? Então, note, antes da gente falar de algumas dessas classes de problemas, duas coisas importantíssimas na questão da escrita científica de artigos de alto impacto. Primeiro, eu tenho que saber inglês, né? Nas principais áreas, principalmente para as áreas onde a língua inglesa é a língua das publicações, né, científicas, então você tem que saber inglês, não há como, certo? Lembrando que para todas as áreas isso é importante, porque ciência é uma coisa mundial, né? Então, obviamente, uma língua comum ajuda bastante, mesmo que não seja especificamente para a escrita de artigos, mas para a comunicação em si. Mas veja, então eu tenho que saber inglês. E a segunda coisa é, dificilmente a gente vai produzir um texto científico bom, de alto impacto, se eu não ter bastante cuidado com o processo de revisão do meu texto. Então, não se iluda achando que a gente vai sentar num determinado momento e escrever na frente do computador e dali já sai um texto pronto. Talvez existam algumas pessoas que consigam colocar mensagem científica já na sua melhor forma no texto científico, mas isso é muito pouco provável, principalmente para quem está começando. O texto científico pede várias etapas de revisão de texto depois que você termina de escrever a primeira versão. E essa revisão, o responsável é você, né? Lógico que a equipe toda participa, o seu orientador, o supervisor participe, tem que participar desse processo de revisão, mas é fundamental que você seja responsável pela revisão do seu texto, tá? E não adiantaria nada fazer uma revisão se você não conhecesse as classes de problemas. Então, vamos falar de uma delas, né? A primeira delas, talvez a mais comum, né? Ela é muito preocupante porque é a mais comum. Então, praticamente todos nós escrevemos, todos os pesquisadores aí, principalmente no Brasil, né, onde não somos nativos da língua inglesa, a gente acaba escrevendo sentenças muito longas. Então, esse é um grande problema. É claro que isso vale para textos em português também. Eu tenho visto isso com muita frequência, infelizmente. Então, veja, parece que há uma inversão, né? A gente tem escrito frases ou sentenças muito longas e parágrafos muito curtos. Isso é um erro, né? Deveria ser o oposto, parágrafos mais longos e frases mais curtas, sentenças mais curtas, né? Lógico, dentro de tamanhos considerados aí bons, né, de sentenças e também de parágrafos. Mas a sentença longa no artigo científico, ela é bastante complicada, por um motivo muito simples.
Lembrando que cada sentença num artigo científico tem por função levar uma mensagem científica para o cérebro do leitor, passar uma ideia para o cérebro do leitor, e que essa mensagem só se forma no cérebro do leitor no momento em que aparece o ponto final. Se a minha frase é muito longa e o ponto final não aparece, obviamente essa mensagem não se forma no cérebro do leitor. Então uma frase como essa, que é uma frase fictícia, né, inventada, não, dá para perceber que ela é muito longa, é quase impossível que o leitor leia essa frase e na primeira vez que ele lê, ele já entenda perfeitamente a mensagem. Ele tem que ler pelo menos 2 ou 3 vezes, e dividindo mentalmente essa frase, para que ele possa ter ideia da mensagem que o autor está passando com esse texto. Então, veja, uma frase desse tamanho jamais poderia aparecer, uma frase dessa deveria ser dividida em 2 ou 3 partes, né? Separar, colocar conectores adequados para manter o fluxo de ideias e assim por diante. Então, prestem atenção para esse problema que é bastante sério, tamanho de sentença, né? No processo de revisão do seu manuscrito, quando você for realmente fazer a revisão do texto que você escreveu, isso vai aparecer, é lá que isso vai aparecer e é lá que você pode corrigir. Então, vamos lá agora para uma outra classe de problemas, né? Aquela primeira, no slide anterior, se referia a sentenças muito longas, né? E aqui eu trago uma outra classe de problemas. Eu quero analisar com vocês esse texto que aparece aí na tela para que a gente tente adivinhar de qual classe de problemas eu estou falando aqui. Vamos ler esse texto aqui, né? During data collection phase of the study, all experimental measurements were performed in a period of time of 3 months. All the obtained results were further analyzed and possible errors were completely eliminated. Para você aí que já está mais atento, é mais perspicaz, digamos assim, escrita científica, já deve ter percebido que esse texto não está na sua melhor forma. Tem coisa sobrando, né? Ou seja, nós estamos falando aqui, em todas as sentenças, a gente vê isso com bastante impacto. Claro, esse texto é fictício, foi escrito justamente para enfatizar esse problema. Nós estamos falando das redundâncias. Redundância é outro grande problema em escrita científica, né? Então, veja, se é um texto onde eu preciso ser claro e conciso, como é o que pede o gênero da escrita científica, então é um problema muito grave se eu passar a ser redundante, né? Falar mais de uma vez a mesma coisa, ou usar várias palavras para designar uma coisa que eu especificaria com poucas palavras. Então, olha essa primeira parte do texto. During the data collection phase of the study. Será que eu preciso de todas essas palavras para me referir a essa etapa do texto, do desenvolvimento do trabalho? Claro que não. Então, vamos começar a mexer nesse texto para ver como que a gente melhoraria isso, né? Porque, obviamente, isso jamais poderia ser publicado, não está na sua melhor forma nem de longe, né? Então, vamos lá. Começando a mexer no texto, então. A gente escreve assim agora. During data collection, all measurements were performed in 3 months. Results were further analyzed and possible errors were eliminated. Já melhorou bastante. Você, aí do outro lado, né, assistindo nossas videoaulas, já percebeu que melhorou bastante, né? Tirei um monte de palavras e a mensagem científica se mantém. Isso é que é importante. Se a mensagem se mantém com menos palavras, claro que essa forma é melhor, né? Vamos mexer mais ainda. All measurements were performed in 3 months. Talvez, dependendo do que o cientista, né, nesse caso fictício aqui, queira passar para o leitor, a segunda parte da frase não era necessária, né? E é claro, eu também concordo. Óbvio que não é necessário falar que eu analisei os resultados e que os erros foram eliminados. Isso não faz parte do artigo científico, né? Era só para chamar atenção. Então, veja, obviamente, all measurements were performed in 3 months praticamente traz a mensagem intacta e com uma maneira muito mais clara e muito mais concisa, o que é muito bom para o artigo científico. Então, essa é uma classe de problemas que a gente tem que prestar atenção bastante se você não está sendo redundante. Onde isso vai aparecer? Na etapa de revisão do seu artigo científico, certo? Muitas vezes a gente acaba substantivando frases onde a ação seria melhor colocada na forma de verbo, né? Então, vários autores têm sugerido isso em várias publicações sobre escrita científica, né? De que quando a mensagem principal a ser passada para o leitor traz na sua ênfase uma ação, é sempre melhor que essa ação apareça na forma de verbo e não numa expressão substantivada.
Vamos exemplificar o que eu quero dizer aqui. Olha essa sentença que aparece na tela. Administration of dopamine produces a decrease in the frequency of convulsions. Então, veja, a ação principal a ser reportada aqui é a diminuição dessa frequência de convulsões. A diminuição, vocês podem observar, aparece como substantivo, decrease. Então, seria melhor, né, se essa ação aparecesse como um verbo. Por exemplo, administration of dopamine decreased the frequency of convulsions. Ou seja, quando a ação aparece como verbo, é mais fácil que essa mensagem seja mais rapidamente entendida pelo leitor, certo? Outra questão bastante importante que a gente tem visto nos últimos anos, né, é a questão do plain English, ou seja, muitas pessoas sugerem, então, que o texto científico, o texto nesse gênero, né, da escrita científica, ele seja o mais simples possível, com palavras simples, sem perder, obviamente, formalidade do texto, né? Mas que você opte sempre pelas palavras mais simples. Então, aqui tem alguns exemplos, mas há vários outros, você pode depois procurar mais material na literatura. A gente pode usar use ao invés de utilization, ao invés de usar finalize, eu uso end, ou utilize, eu posso optar por use, né? Assim o texto fica mais simples, e o texto mais simples é mais eficiente na escrita científica. Certo? Então, essas são algumas classes de equívocos ou de problemas que a gente acaba cometendo na hora de escrever nossos artigos científicos, é para isso que eu gostaria de chamar a atenção. Não é? Onde eu vou fazer essas correções? No momento em que eu vou escrever, eu já vou me preocupar em colocar o texto na sua melhor forma? Sim, pode se preocupar, mas talvez não seja a maneira mais eficiente. O que eu sugiro para quem está começando principalmente? Se preocupe inicialmente com a parte científica, com a mensagem científica. Coloque isso no texto. Isso já vai dar muito trabalho, já vai levar dias, semanas, para você ter uma primeira versão aí do seu artigo científico. Depois tem a etapa de revisão, ou as etapas de revisão, importantíssimas, sem as quais você não vai ter um artigo científico de alto impacto. Né? Lembrando também que não é um artigo científico de alto impacto, se a pesquisa que foi feita não é de alto impacto. E como que a gente faz revisão? Na tela do computador, e vai corrigindo? Talvez, mas para muita gente, como eu sou sou uma das pessoas que não consigo corrigir nada na tela do computador, mas talvez a melhor maneira seja imprimir o seu texto, sentar com calma, com a caneta na mão e analisando agora sentença por sentença. Aí é que vão aparecer as frases muito longas, as redundâncias, se tem ambiguidades, se tem problemas de empilhamento de adjetivos, todas essas parágrafos muito curtos, tudo isso vai aparecer no processo de revisão. Então, é nesse momento que você vai, então, ver toda essa parte de linguagem. Né? E, obviamente, então, você, seu orientador, supervisor, outras pessoas envolvidas vão criando várias versões desse artigo, desse manuscrito revisado. É assim que você vai ter um artigo eficiente. Então, muita gente me pergunta, por onde que eu começo a escrever um bom artigo científico? E essa sequência que eu vou mostrar aqui agora, veja, é uma sugestão que eu acho que vale a pena a gente olhar. Mas, lembrando, é uma sugestão. Pode ser que você se adapte melhor de outra maneira. Eu sempre sugiro, então, aos nossos alunos, começar pela parte mais difícil, resultados, discussão. É a parte mais difícil, é a parte mais complicada, é onde você vai levar muito mais tempo para produzir um bom texto, um texto eficiente. Uma vez que você terminou, né, pelo menos aquela primeira versão, estão todas as mensagens ali, pela lógica, a gente pode ir agora pela parte de conclusões. Então, você colocou o resultado da discussão e, em seguida, você já conclui, já retoma o principal avanço, faz uma breve interpretação de novo e mostra como aquilo contribui para a grande área. Fechou a sessão de conclusões. Agora que eu vou escrever a parte de introdução. É importante escrever a parte de introdução depois que eu já sei o que aparece, né, com calma, né, na parte de resultados e nas partes de conclusões, porque a parte de introdução tem uma forte ligação com a parte de resultados de discussão. Né? Se eu escrevo a sessão de introdução antes, e depois eu passe meses escrevendo a sessão de resultados de discussão, o que não é muito incomum, pode ser que eu perca essa conexão entre introdução e resultados de discussão, e que tem que aparecer, e que é importantíssimo. Então, se eu já tenho resultados de discussão, eu escrevo depois da introdução, eu já escrevo uma introdução dirigida, porque eu já sei o que o leitor vai encontrar nas próximas sessões. Né? Depois, então, por exemplo, né, parte experimental. E o abstract? O abstract é um resumo. Eu não resumo, não dá para resumir aquilo que ainda não existe. Então, eu preciso do meu artigo científico para depois escrever o abstract e, obviamente, o título. Né? Então, essa é uma sugestão de sequência, né? Mas você pode
escrever da maneira que lhe convier. Já, então, terminamos essa parte do nosso curso com uma questão muito importante na questão de linguagem, que é o problema do plágio, o plágio de texto. Então, grandes editoras estão preocupadas com a questão de plágio de texto, né? Esse é um curso para nossos alunos de pós-graduação, para os nossos pós-docs, mas também não só esses cientistas, né, que acabam cometendo esses equívocos de plágio de texto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, todo mundo já sabe da problemática do plágio, está todo mundo atento, mas eu só quero de novo chamar a atenção, né? O processo de citação e referenciamento é fundamental na escrita científica, não é escrita científica sem esse processo. Como que eu faço isso da melhor maneira? Eu vou em outro texto, ou textos anteriores meus, ou em textos de outros autores, eu entendo a ideia que o autor está colocando, qual é a mensagem ali, trago essa mensagem ou essa ideia para o meu texto, trago a ideia para o meu texto, escrita com as minhas palavras, escrevo agora com as minhas palavras e cito de onde veio a ideia. Essa é a maneira correta de fazer o processo de citação e referenciamento. Claro, tirando aqueles casos em que eu faço citação direta, né? O inglês direct quotation, não? Onde o texto vem em aspas. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Entre aspas, Lavoisier. Esse é um recurso que a nossa língua permite. Em algumas áreas usa-se muito, outras áreas usa-se pouco, mas se não for esse caso, qualquer ideia que eu trago para o meu texto ou mensagem tem que vir com as minhas palavras e referenciando o autor, né? Então, na tela há uma sugestão de leitura para quem quer entender mais, principalmente sobre os problemas do autoplágio. É um texto de editores aí da American Chemical Society, eu acho que vale a pena olhar, é bastante curto, vale a pena você olhar com calma. Terminamos então essa nossa parte com uma tarefa, né? E eu gostaria que vocês, pensando naquela história de conhecer a área de pesquisa, que conhecendo a área de pesquisa eu posso começar a ter boas ideias e assim por diante, né? Identifique por exemplo, né, pode ser mais, né, mas as 5 principais revistas na sua área de pesquisa. Quais são essas principais revistas, as principais publicações hoje, atualmente? Veja parâmetros como o fator de impacto, que é importante, mas também não é o único, né? Pode ser que tenha revistas de menor fator de impacto, mas que a área considera bastante. Converse com o seu orientador, discuta com pesquisadores da área, identifique essas principais revistas. Selecione bons artigos dessas revistas, né? Por exemplo, 2 de cada um, 10 artigos no total, pelo menos. Aí, então, faça o processo de classificação num abstract, da introdução, das conclusões. Tente identificar aqueles modelos que a gente propõe no abstract, na introdução, aquelas classes de informações, como a gente viu nos módulos 1 e 2 desse nosso curso. Isso vai te ajudar bastante a se familiarizar com a estrutura e a linguagem de artigos científicos. Bons artigos da sua área. Se tiver particularidades diferentes, né, informações que a gente não comentou nesse curso, vão aparecer nessa análise e você vai aprender e vai usar, né? Então, essas particularidades vão aparecer nessa análise mais crítica que você vai fazer agora dos bons textos na sua área, certo? Muito bem. Então, com isso a gente termina esse módulo. Muitíssimo obrigado a todos. Boa sorte nas suas vidas aí como pós-graduandos, pós-docs, cientistas e pesquisadores, né? Lembrando que você pode encontrar outras informações sobre escrita científica nesses sites que a gente está sugerindo aqui nesse slide. Muitíssimo obrigado a todos e boa sorte.